Muita paz a todos. Estou aqui para trazer uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Essa parábola de Jesus, que originalmente encontramos no Evangelho de Lucas e que Allan Kardec incluiu no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação, em um item que pretende responder à pergunta: o que precisa o espírito para se salvar? A parábola do bom samaritano é a resposta de Jesus à pergunta de um doutor da lei, que aparentemente queria colocar Jesus em dificuldade, diante de uma questão sobre a qual, na época, pairavam controvérsias. Esse doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Em outras palavras, como fez Kardec, essa pergunta poderia ser: o que precisa o espírito para se salvar? Jesus, sabendo que o doutor da lei conhecia os textos da tradição judaica, respondeu-lhe com outra pergunta: que está escrito na lei? Que é o que leis nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. O doutor da lei, como era de se esperar, conhecia bem o mandamento maior que Jesus veio recordar da melhor maneira possível, vivenciando e dando o exemplo. Esse mandamento, que aparece novamente no Evangelho de Mateus, na resposta que Jesus dá à pergunta de um outro doutor da lei, que também queria testá-lo, colocando-o novamente em dificuldade diante daqueles que o cercavam. Esse outro doutor da lei perguntou: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mas isso também esse doutor da lei já sabia, não é mesmo? Nós, hoje, também não sabemos de cor esse mandamento? O problema, então, há 2000 anos, continua sendo nem tanto de conhecer a lei, mas sim de praticá-la. Qual é o maior mandamento? O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? De que precisa o espírito para se salvar? Voltando àquele primeiro doutor da lei do Evangelho de Lucas, conta o evangelista que ele, querendo parecer que era justo, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Nesse ponto é que Jesus, tomando a palavra, contou a famosa parábola do bom samaritano, que será sempre um roteiro seguro no entendimento e na prática da caridade do amor, segundo os ensinamentos de Jesus. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar em que jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, ou melhor, cuidou, né? Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e continuou a cuidar dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era a moeda da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo:
Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes além, eu te pagarei quando regressar. Podemos parar por aqui para perguntar novamente: quem é o meu próximo? Se a lei manda amar o próximo, será que eu tenho dúvidas sobre quem seria esse próximo? O próximo será aquele que está sempre do meu lado? Será que eu posso limitar o meu amor, os meus cuidados, o meu carinho ou a minha atenção somente àqueles que fazem parte do meu círculo familiar, aos meus amigos, aos meus conhecidos, às pessoas que pertencem ou têm amor pelo meu país, que torcem pelo meu time de futebol, às pessoas que têm a minha cor de pele, que possuem a mesma orientação sexual que eu, aqueles que processam a minha religião? Quem é o meu próximo? Voltando à parábola, Jesus termina a história devolvendo a palavra ao doutor da lei através da seguinte pergunta: qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Jesus não quis saber quem era, nem disse nada sobre aquele homem que estava caído. Ele o chamou apenas de um homem. Jesus estava, sim, preocupado em identificar aquele que teve a verdadeira compaixão pelo outro, que era que teve a compaixão por um ser desconhecido, que estava caído, semi-morto, precisando de ajuda. Jesus queria mostrar o exemplo de quem teve empatia, soube se colocar no lugar do outro e, diante de sua dor, agiu com misericórdia. Na parábola do bom samaritano, não foi o sacerdote, a autoridade do campo religioso judaico, que descia de Jerusalém, que era a cidade do templo, para Jericó, cidade do comércio e dos interesses materiais. Tampouco foi o levita, responsável pelo cuidado do templo, que guiava o povo na adoração a Deus, mas que também descia das preocupações superiores para os interesses menores. Nós, assim como todos aqueles que pretendem seguir os passos de Jesus, não podemos agir como sacerdote ou como levita da parábola. Devemos cumprir o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, sem julgar ou medir a distância que nos separa daqueles que estão precisando de auxílio. E nós sabemos muito bem que no momento atual, não apenas por conta da crise provocada pela pandemia que assola o mundo e nosso país, não só, mas agravado por essa crise. Existem muitas pessoas carecendo de auxílio material e também emocional. Devemos agir como o samaritano da parábola, que é aquele que, mesmo menosprezado pelos judeus, foi o mais caridoso e, por que não dizer, o mais cristão de todos. Os samaritanos, na época de Jesus, eram pessoas a quem os judeus nutriam aversão profunda, porque pensavam diferente deles, porque tinham uma forma de crer diferente deles. Os judeus e os samaritanos, segundo consta, evitavam uns aos outros. Mas Jesus nunca teve problema com samaritanos. Inclusive é famosa uma passagem em que Jesus conversa longamente e profundamente com uma mulher samaritana, fato que deixou muitos de seus discípulos horrorizados. Como Jesus perde tempo com uma mulher samaritana? E quem seriam os samaritanos de hoje? Será que eles têm algo a nos ensinar? Será que estamos abertos também a aprender com aqueles que pensam diferente de nós e que por isso são vítimas de nossos preconceitos? Reflitamos então sobre isso. Até breve, com o sincero desejo de que possamos continuar aprendendo a fim de vivenciar cada vez mais e melhor estes e outros ensinos de Jesus.